Barba, hein? Somente nesta semana ele visitou 3 lugares e 3 lugares ele foi vaiado. Bom, começou pela Bahia, tá? Depois ele foi à Argentina. No dia de ontem estava na Argentina, terminou vaiado por lá, dando até tremelique ao encontrar com o Milei, que disse que ele não é bem-vindo naquele lugar, que é melhor ele ir embora, que lá já tem, ó, pessoa que, ó, leva seu telefone demais, se é que você me entende. Dessa vez foi nos BRICS. Barbudo chegou, né, todo pomposo ali, porque não tinha os principais líderes, somente ele e meia dúzia de gato pingado, e ele foi vaiado no caminho e ao sair do evento. Surtou dizendo que isso não pode acontecer ainda mais na sua casa. Nem mesmo a Globo conseguiu passar pano, e a Janja entrou em fúria, enfurecida com a Globo ao vivo, tá? Dando entrevista, porque a jornalista debochou desse caso na frente dela. Você verá tudo isso e muito mais. Pessoal, vamos dar início ao conteúdo sem mais delongas, tá? Deixe agora o seu like, se inscreva no canal e eu duvido, se você foi educado, comenta de qual estado você está nos assistindo. Olha o que disse o Barba. Pensam que o governo já acabou, mas se acontecer o que eu estou pensando, o Brasil terá o primeiro presidente 4 vezes sentado na cadeira. Se você quer que o Barba vá embora, comenta fora Barba e volta, capitão. Olha só, alheio, o Barba já não recebe deputados e senadores. Tem muita gente falando que o impeachment dele está a pouco passo de acontecer. Olha isso aqui, o PT gasta mais de 170 mil com anúncios nas redes para defender ricos contra pobres, né? Segundo aqui o Conexão. E o que nós devemos fazer agora, Lamilão? Como eu falei pra tu que essa enrolação, vamos direto para o conteúdo principal. Olha ele falando aí, ó. Eu vou dizer uma coisa pra você. O Brasil nunca viveu o momento histórico de inclusão social que está vivendo hoje. Eu digo sempre, teve 2 momentos históricos de inclusão social. Teve o Getúlio Vargas, que era ditador na época, e fez a consolidação da lei do trabalho. E no nosso governo, cara. No nosso governo. Pagando R$40 no café, a inclusão. Nós conseguimos tirar 54 milhões da miséria e colocar comida na mesa das pessoas. Você, Ricardo, um dia vai conhecer o que é a transposição do São Francisco. E foi ele que fez a transposição? Que isso, cara? Você vai conhecer que é a maior obra hídrica do mundo, se não é a primeira, é a segunda. Para levar água para mais de 13 bilhões de pessoas. 13 bilhões, ó. Que Dom Pedro tentou fazer em 1846 e não deixaram. E que depois de 150 anos nós tomamos coragem e fizemos. Fez o quê, cara? Que isso, cara? Quem fez foi o capitão. Coloca aí quem fez. Foi o capitão. E o Haddad entrando em contradição. Disseram que ele tava, ó, manguaçado com o barbudo no BRICS. Todo combate à sonegação tem impacto arrecadatório. Agora, o que nós vamos demonstrar é que não houve um aumento linear do IOF. Nós corrigimos o que nos parecia equivocado do ponto de vista de sonegação. Então, as pessoas que estavam usando as operações financeiras de maneira indevida foram bloqueadas pelo decreto. Isso tem finalidade regulatória com repercussão arrecadatória, como todo combate à sonegação. Toda vez que você combater sonegação, você vai ter uma consequência. Acabou de afirmar que é para arrecadar. E olha só sobre o nosso capitão aí, o estado de saúde dele. O estado de saúde do ex-presidente Jair Bolsonaro virou tema da bancada do PL aqui na Câmara dos Deputados. Os médicos mandaram o ex-presidente Jair Bolsonaro ficar pelo menos 1 mês de molho devido ao quadro de esofagite. Diante da recomendação, a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro ligou para o líder do PL, deputado Sóstenes Cavalcante, para fazer um pedido. Ela quer que Sóstenes avise a bancada para não procurar Jair Bolsonaro, mesmo se o ex-presidente vá até a sede do PL aqui em Brasília, em um bairro nobre da cidade, para trabalhar em seu escritório. Bolsonaro tem fama de teimoso e já desobedeceu outras ordens médicas. Assim, a recomendação da primeira-dama é que os deputados não procurem Bolsonaro para evitar dar preocupações para ele neste mês em que ele tem que ficar de descanso. Comenta aí, melhoras, capitão. Você quer a recuperação do nosso capitão o mais rápido possível. Olha isso aqui, ó. Esse discurso, por exemplo, do governo de que o IOF é para taxar os riscos não para de pé. Os ricos, é. O Alexandre Schwartzman publicou um artigo agora há pouco no Estadão em que ele traz números que os maiores endividados do Brasil são exatamente a população de menor renda. 80% dos
Ou seja, vai afetar quem? Os mais pobres. Dos trabalhadores brasileiros que ganham até 3 salários mínimos têm dívida. E é onde é maior a inadimplência, segundo o mesmo artigo. Exatamente, a inadimplência é 37% nessa faixa e de 15% na faixa entre os mais ricos. Quem está endividado está pagando IOF. Então, nada para de pé. Não para de pé a surpresa de aparecer com o aumento do IOF completamente destrambelhado que o governo fez, a defesa do IOF como instrumento de justiça tributária, nada para de pé. Então, se vai apagar a crise política ou não, eu já não sei, mas que a solução que pode surgir deixa o governo fazer mais um decreto aí que a gente não derruba, não sei se realmente vai consertar. Pois é, cara, tô falando, até mesmo a Globo, tá? Os meios de comunicação ali estão debochando dele. Agora, olha o Barba na Argentina e já vou trazer ele aqui nos BRICS. Só olha a mão dele, a mão. Será que ele tá manguaçado? O que será que ele tá? Olha a mão dele, cara. Olha lá, tremendo, ó, a mão esquerda. Agora a mão direita. A mão esquerda e a mão direita aqui, ó. Ó, tá tremendo. É o Milei, rapaz. Isso é o Milei. Olha na Argentina. Treme não, barbudo. Por que tá tremendo, barbudo, hein? Ô, barbudo, nem a Globo conseguiu passar pano, olha aí. O presidente Lula deveria pensar muito bem antes de decidir visitar a Cristina Kirchner. Por quê? Porque a Cristina Kirchner, ela foi condenada por corrupção. A Justiça da Argentina autorizou agora há pouco Cristina Kirchner, ex-presidente do país, a receber o presidente Lula em seu apartamento. Teremos então um encontro entre Lula e Cristina juntos na varanda. Olha aí. O que o Lula vai fazer visitando e prestando homenagem a alguém que foi condenada por corrupção, que está presa em casa com tornozeleira por corrupção, né? Ela que não visitou ele. Tem nada a ver com ele, por corrupção não tem nada a ver com ele. Como lembrou o Ariel, e também porque isso remete à prisão do próprio Lula, que também foi condenado por corrupção. E o Lula acaba de viver aí uma tempestade há 2 meses, agora em abril, em meados de abril, quando o governo brasileiro botou um avião da FAB à disposição da Nadine Heredia, primeira-dama, ex-primeira-dama do Peru, e ela e o marido, Ollanta Humala, foram condenados por corrupção. E todo mundo por que o Brasil tem que botar um avião da FAB para buscar condenado por corrupção em outro país? Né? Então, acho que internamente aqui no Brasil não é uma boa ideia o Lula visitar a Cristina Kirchner. E para piorar, o Lula visitar uma condenada por corrupção, que é a Cristina Kirchner, pode soar aqui e lá como uma desqualificação de uma decisão judicial em outro país. Ou seja, vai arrumar treta com o Milei. Não vai dar muito bom, hein? Não vai dar muito bom não, hein, barbudo? Arrumar treta com o Milei? Aqui também é muito importante, ó. A gente começa o programa hoje com essa notícia aqui, ó, que tá lá no meu blog, que é o seguinte: a gente está acompanhando essa crise do IOF, e a cúpula do Congresso, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, está propondo discutir um limite para quem pode recorrer ao Supremo contra decisões do Congresso Nacional. Vou chamar a Elisa Claverin lá em Brasília, porque ela tem apuração do Senado e também como isso está alinhado com a Câmara dos Deputados. Vai explicar tudo para a gente. Elisa, boa tarde. Oi, Andréia, muito boa tarde para você, boa tarde também a todos que nos assistem. Uma apuração que você traz hoje, né, desse interesse do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, em tocar essa pauta adiante. E hoje eu conversei com líderes muito próximos do presidente da Câmara, Hugo Mota, e o que eles me dizem é que o Hugo Mota também quer avançar nessa proposta. Já tem propostas tramitando aqui no Congresso Nacional nesse sentido, eram defendidas, inclusive, pelo ex-presidente da Câmara, Arthur Lira, e agora Hugo Mota, muito alinhado com o presidente do Senado, como você apurou, quer avançar também com essa proposta. O que eu escutei de líderes é que isso deve ser levado também na reunião da Câmara dos Deputados, de lideranças. Vai acabar essa palhaçada de o barbudo ser derrotado no Congresso e ele recorrer à toga. Já na próxima semana, inclusive um líder brincou comigo dizendo que essas próximas 2 semanas antes do recesso vão ser de muita emoção, e ele acredita sim que esse projeto pode passar também aqui na Câmara dos Deputados ainda antes do recesso. Qual que é a avaliação desses aliados de Hugo Mota, dessas lideranças com quem eu conversei? Que há um excesso de judicialização. Também sei que é na linha que você apurou também lá no Senado. Existe um excesso de judicialização e, na avaliação desses líderes, isso é ruim para todo mundo. Pois é, claro, porque deixa o Congresso de joelhos, né? Deixa o Congresso de joelhos, é basicamente essa situação aí. Agora, olha isso daqui, talvez você não tenha visto, tá? Talvez você não tenha visto essa situação aqui, ó. Olha só, brincadeira uma coisa dessa, né, cara? Ó, olha isso aqui, ó.
A ex-primeira-dama Michele Bolsonaro recebeu uma má notícia da Justiça depois de ter entrado com um processo contra a comunicadora petista Teônia Pereira. Ela pediu a retirada urgente de um vídeo em que foi chamada de ex-garota de programa, mas teve o pedido negado. A decisão foi assinada pelo juiz Leonardo Maciel Foster, da Primeira Vara Cível de Brasília. O magistrado afirmou que, por se tratar de uma figura pública, Michele está sujeita a críticas e que deve prevalecer o direito à liberdade de expressão. De acordo com a coluna do Paulo Capelli, Michele queria que o vídeo fosse retirado do Instagram em até 24 horas, sob multa diária de R$1.000. Mas o juiz entendeu que o conteúdo não está sendo amplamente compartilhado no momento e que a possível dano à imagem dela já está estabilizado. Segundo a decisão, qualquer reparação deve ser discutida ao longo do processo, com direito à defesa e contraditório. Se tiver condenação, a Justiça pode determinar indenização, retratação ou direito de resposta. Brincadeira, hein? Imagina se fosse a mesma coisa falando da Janja. Será que daria no mesmo? Será que daria no mesmo? Brincadeira, eles podem tudo, pode tudo. Lula e Milei ficaram hoje lado a lado em Buenos Aires, na cúpula dos países do Mercosul. A Argentina estava passando por Brasil a presidência rotativa desse bloco. As caras de Milei e de Lula eram mesmo as de quem não vai muito com a cara do outro, pois teve até um abraço forçado, tentaram. Boa parte do que eles discursaram também mostrava que não vai muito com as ideias do outro. Lula disse que o Mercosul protege o bloco de guerras comerciais. Milei chamou essa proteção de cortina de ferro, composta por barreiras que impediram os países do bloco de se integrar melhor ao comércio global. Lula prometeu trabalhar com várias agências que pertencem ao Mercosul. Agências que Milei chamou de burocracia, que na verdade priva o Mercosul de oportunidades. Lula falou em utilizar as próprias moedas dos países para trocas. Milei nem se referiu a isso, preferindo descer a lenha na Venezuela. Mas houve um ponto de concordância entre os mandatários desses dois principais países do bloco: crime organizado. Tal a gravidade da questão. Milei chegou a pronunciar até os nomes de facções criminosas brasileiras que já se expandiram pelo subcontinente. E Lula ressaltou a cooperação policial na Tríplice Fronteira como um dos caminhos a serem seguidos. O presidente brasileiro olhou sempre para baixo, leu um texto escrito e esquivou-se de qualquer frase, digamos... Ele peidou pro Milei. de claro conteúdo político. Milei, não. Disse que diplomacia acaba sendo o jeito de não dizer nada, mas queria falar sim o que ele pensa. A Argentina vai para o caminho da liberdade, afirmou Milei, se for o caso, sem o Mercosul. Não se pode dizer que não foi claro esse recado. Nessa rapaz, deu um claro recado ali pro Barba, tá? Botou a giripoca pra piar, tá? Eu falo pra você, rapaz, é o que eu falo. Agora aqui, ó. A Michele Bolsonaro de prostituta, publicamente, e riram, com aquela segurança covarde de quem acha que a direita nunca reage. E eu nem vou fingir surpresa, porque a gente já entendeu a dinâmica. Pra esquerda, mulher só é maravilhosa se ela se abraça com as outras da lacração, se chora junto, se elogia no Instagram, se jura linda, perfeita, divina, mesmo quando vive de incoerência. É a irmandade da conveniência, a sororidade da lacração, que se dissolve no ar quando a mulher é cristã, discreta, casada com o Bolsonaro. Só que aqui é que está. Eles não atacam ela pelo que ela fez, eles atacam pelo que ela carrega. Michele é tudo o que eles dizem defender: forte, inteligente, pública e ao mesmo tempo submissa sem se apagar, recatada sem se esconder, cristã sem vergonha de parecer brega, cafona. Ela não grita, mas ela impõe. Ela não compete, mas permanece. Ela não lacra, marca. Mais irritante, ela não precisa se exibir pra ser vista. Ela entra numa sala e muda o clima, ora, cuida, lidera e ainda assim não tenta tomar o lugar de ninguém. Ela caminha ao lado de um homem forte, imperfeito, controverso e ainda assim não se esconde, não se anula, não precisa competir. Você tem noção do quanto isso fere o ego da esquerda? Porque a verdade é que a Michele é o maior pesadelo deles, uma mulher feminina que não é frágil, que não precisa de bandeira, que não precisa de slogan, que não precisa falar de empoderamento, porque ela já é. E mais, ela foi ofendida. Gravemente. Poderia ter se vitimizado, feito um vídeo... Pois é, imagina só se fosse falando isso da Janja. Chorando, convocando as feministas, mas não, ela agiu como que a esquerda finge valorizar. Postura. Michele Bolsonaro carrega presença, e presença ou você tem ou você tenta lacrar pra compensar. No fim das contas, não é sobre o que disseram, é sobre quem ela é. Michele incomoda porque ela é símbolo, mas do lado errado. O lado da fé, da família, da compostura. E eles sabem que se ela quiser, ela leva uma multidão sem precisar gritar. E na dúvida, a brega é você que precisa inventar pauta pra parecer mulher de verdade. Porque a Michele já é e nem precisou dizer. Eita, sensacional. Quem concorda aí com o que ela disse, comenta: eu concordo, rapaz. Show de bola, muito bom, muito bom. Olha essa vergonha aqui.
A CNN ao vivo que o Coppola fez esse senhor passar. Olha isso aqui. Isso aqui é um show. Isso aqui é um show. Jair Bolsonaro nunca quis harmonizar nada no Estado de Direito. Ele quer o fim do Estado de Direito. Ele quer um regime autoritário. Como ele não defendeu o golpe de 64? Ou vamos achar que no golpe de 64 havia Estado de Direito? Ele não defendia a ditadura militar, dizendo que aquilo não era uma ditadura? Ora, o que ele deseja? Esse não é o seu Estado ideal? Não falava ele, no alto da sua democracia, que ele, segundo alguns, diz defender, que tinha que matar os adversários, metralhar os petistas? Não era isso? Não é isso que ele sempre disse? Não é isso que ele sempre falou? Ora, este homem efetivamente não defende nenhuma harmonização institucional. Pelo contrário, defende regimes autoritários. Eu só queria deixar claro aqui que se ter apoiado ditaduras, ou até mesmo a implantação de ditaduras, desabilitasse alguém politicamente, doutor Zé Eduardo, a maioria dos seus colegas deveria se despedir da vida pública, porque a maioria deles, da esquerda brasileira, extremamente radicalizada, lutou, inclusive, de forma armada pela instauração de uma ditadura socialista no Brasil. Outra coisa, quem homenageia torturador, pelo menos na nossa história mais recente, é o senhor Lula da Silva, ao estender o tapete vermelho para o mais sanguinário dos ditadores latino-americanos, o senhor Nicolás Maduro, cujos esquadrões da morte chegaram a matar 5 mil pessoas em apenas um ano. Tá? Rapaz, aí ele fica assim, ó, caladinho assim, ó. Fica caladinho. Tô invisível. Tá invisível, meu amigo? Tá invisível não, tá? Tá invisível não, tá, meu amigo? O governo gasta mal, tá? E cobra do empresário, cada vez mais. Daí, pessoal, ó, sobre o IOF, o decreto 12466, aprovado agora no dia 22/5, aqui, ó, o reajuste do IOF, né? Para frete internacional, então, vai ter um reajuste, olha aqui, ó. Era 0,38%, ó, 0,38% sobre o valor do frete, ó. Esse frete aqui, ó, de 2.290, é um frete que é relativamente baixo agora, que vai começar a aumentar, e nós pagamos, então, aqui, ó, $8,70, ó, dava R$50 de IOF, ó, tá? Agora, para minha surpresa, hoje, chegou, ó, mesmo valor do frete, ó, 2.290, olha aqui, ó, uma outra fatura, 2.290, já com alíquota de 3,5%, olha aí, referente ao decreto, ficou $82,85, ó. Olha só a diferença. Aonde dava R$80, agora passou a 482. Então, assim, ó, são coisas que vai acabar custando o valor do produto cada vez mais caro para o consumidor. Se nós pegar uma fatura de $5.000, olha aqui, $5.000, ó, vezes 3,5%, vai dar $175, vezes 5,7%, ó, vai dar 997, vai dar R$1.000, aqui, ó. R$1.000 vezes 100, 150 containers por ano são R$100.000, R$150.000 jogado fora todo ano. Que os produtos vão custar cada vez mais caro, produto custando mais caro gera inflação e não consegue controlar a economia do Brasil. O governo gasta mal, tá? E cobra do empresário, cada vez mais. Pois é. O governo gasta... Pois é, cadê o pessoal falando aí que... Né, teve até essa vergonha aqui que o Boulos passou, ó. Essa vergonha aqui, ó. Tá? Ficou lá, né, querendo fazer papagaiada, mas passou uma vergonha, mas uma vergonha. Põe na tela, editor, uma vergonha. E, meu amigo, eu vou discordar plenamente de uma série de coisas que você colocou aqui, né? Você pega, hoje nós temos 38, 39 ministérios, nenhum deles com um projeto, alguma coisa que traga benefício para a nossa população. É a cara do Boulos. Raridade, alguma coisa nessa linha, né? Você pega, por exemplo, o que o nosso presidente está gastando, quer dizer, nós estamos precisando economizar. O que o nosso presidente está gastando em viagem internacional, ficando em hotéis 5, 6, 7 estrelas, né? Gastando uma fortuna pela primeira vez em função de nós que somos oposição, aí tudo isso está acontecendo. O nosso presidente hoje está hospedado na embaixada nossa na Argentina, coisa que ele nunca fez desde que começou nesse mandato, né? Milagre, primeira vez que ele fez isso, primeira vez. Quando você fala, por exemplo, né, no IOF, uma coisa, minha gente, é muito clara, o IOF não vai pegar quem está lá em cima, vai pegar nós aqui. Vai pegar nós aqui. Porque a hora que você financiar qualquer coisinha, o teu cartão de crédito, tudo que você fizer, envolva dinheiro. É aí que esse IOF vai pegar em cima da gente. Agora, se o nosso presidente não teve a posição de controlar gasto e está gastando como esse absurdo que nós estamos vendo por aí, e não quer cortar na própria carne, nós vamos ter que bancar isso? Não. Eu acho que não. Tá na hora de dar um chega nisso aí, tá na hora de dar um pare, porque nós que somos classe média baixa, o morador de rua, nós que vamos sofrer com tudo isso que está vindo por aí. Com tudo isso, né? O melhor de tudo é a carinha do Boulos aqui, ó. Ou seja, o governo está vindo de uma forma avassaladora, não em cima de quem tem dinheiro. Quem tem dinheiro é banqueiro. Está vindo em cima de nós. Classe média baixa e assim por diante. Me desculpe o desabafo,
Mas eu estava passando e eu não poderia ficar quieto, né? Porque eu não concordo com essa... Que vergonha, rapaz. Que vergonha, cara. Que vergonha. Isso aí ao vivo. Não teve nem como ele disfarçar, né? Não teve como ele disfarçar. Vai disfarçar como? Sabia que o Brasil não tem o GPS? Não tem. Não. Quanto você pagou pra usar o GPS mês passado? Pera aí, só um segundo. Acabei de colocar o vídeo errado aqui. Tá, vou colocar qual aqui, ó. Tá aqui na tela. Ó, o cantor Leonardo respondendo a Janja, ó. Leonardo rebate Janja e dispara: bebo com meu dinheiro, não com o do povo. Explodiu a polêmica que ninguém esperava. Durante um discurso, Janja, a primeira-dama, fez críticas aos artistas que, segundo ela, defendem o atraso e atacam a democracia. A indireta foi certeira, e muitos entenderam. O alvo era Leonardo, mas o cantor sertanejo não deixou barato. Em resposta afiada, ele postou: canta quem quer, pensa quem pode, e eu penso livre. E mais: bebo com meu dinheiro, não com o do povo. A frase virou rajada e viralizou em grupos, perfis e rodas de conversa. De um lado, Janja aplaudida por apoiadores. Do outro, Leonardo elevado a símbolo de liberdade e autenticidade. Atenção. Muito top. Pessoal, nosso vídeo foi esse. Muito obrigado pela presença de cada um de vocês. Vocês que assistiram ao vídeo todo, comentem. Eu assisti ao vídeo todo. Valeu!